Centenas de pessoas estão fazendo coisas inacreditáveis em nosso país. E às vezes fazem isso quase que às escondidas, em segredo. No auge de sua carreira, Cliff Richard foi uma das maiores estrelas que a Grã-Bretanha já viu. Por décadas, ele foi a voz da alegria, o símbolo da decência. Algo um pouco teatral. Depende de como está sua coluna. Eu costumava ter problemas na parte inferior das costas. O homem que parecia nunca cair. Mas em questão de horas, tudo desmoronou quando ele se viu no centro do maior escândalo de sua vida. O que se seguiu foi um período devastador que quase o destruiu. Ele tentou se reerguer e seguir em frente. Eu não achava que voltaria a gravar um álbum com músicas inéditas, porque isso parecia algo muito distante para mim, mas nada voltou a ser como antes. E agora, aos 85 anos, solteiro, sem filhos e enfrentando um grave problema de saúde, as coisas não parecem nada boas para o homem que um dia dominou toda a indústria do entretenimento. A ascensão de Cliff Richard. A maioria das pessoas descreve Cliff Richard como a resposta britânica mais refinada a Elvis Presley. Ele vendeu mais de 250 milhões de discos, emplacou 68 singles no top 10 britânico e recebeu o título de Cavaleiro da Rainha. Por 6 décadas, sua voz tem sido um dos sons mais familiares da música popular. Mas o homem que cantava sobre alegria e celebração viveu uma vida marcada por uma solidão que a maioria das pessoas jamais imaginaria. Cliff Richard nasceu em 14 de outubro de 1940, no norte da Índia Britânica. Seu pai, Roger Oscar Webb, administrava uma empresa terceirizada de alimentação que atendia às ferrovias indianas, enquanto sua mãe, Dorothy Marie Dawsley, criou Cliff junto com suas 3 irmãs, Joan, Jackie e Donna. A família vivia confortavelmente para os padrões da época, mas essa segurança dependia de uma estrutura governamental que já começava a ruir. Quando a independência da Índia chegou em 1947, a família se viu diante de uma escolha que milhares de famílias britânicas na Índia tiveram que fazer: permanecer em um país que não as queria mais ou retornar a uma pátria que a maioria delas nunca havia realmente conhecido. Eles decidiram partir, venderam seus pertences, empacotaram o que restou e embarcaram no navio SS Ranchi para uma viagem de 3 semanas até Tilbury, em Essex. Mas a Inglaterra que encontraram não era a Inglaterra que tinham visto nos cartões postais. Não havia uma calorosa recepção à espera nas docas. Havia apenas uma casa geminada em Carshalton, Surrey, onde a avó materna de Cliff os acolheu temporariamente. De uma relativa riqueza na Índia, eles haviam caído para uma situação mais próxima da mera sobrevivência na Grã-Bretanha do pós-guerra. Por fim, a família mudou-se para uma casa popular de 3 quartos em Cheshunt, Hertfordshire. E foi aí que as verdadeiras dificuldades começaram. Cliff dividia o quarto com 2 de suas 3 irmãs, e o dinheiro era tão escasso que a família desenvolveu uma estratégia específica para fazê-lo render. 3 vezes por semana. O jantar consistia apenas em chá quente e torradas polvilhadas com açúcar. Aquela refeição não era um luxo nem uma lembrança nostálgica. Era a única coisa que eles podiam pagar. Cliff frequentou a Cheshunt Secondary Modern School de 1952 a 1957, onde se destacou na turma mais avançada e permaneceu na escola além da idade mínima para ser aprovado no exame GCE Ordinary Level em literatura inglesa. Fora da sala de aula, ele se destacou nos esportes, jogando futebol americano pela escola e, posteriormente, pelo condado de Hertfordshire. Mas o que realmente o cativou foi a música. Especificamente o rock and roll americano que ouvia nos discos. Seus pais achavam um barulho horrível, mas Cliff acreditava que era o futuro. Aos 16 anos, seu pai lhe comprou um violão, um gesto de apoio relutante que se provaria transformador. Pouco tempo depois, Cliff abandonou a escola e conseguiu um emprego como arquivista em uma fábrica de componentes elétricos onde seu pai também trabalhava. Mas o trabalho era apenas uma forma de passar o tempo até que a música pudesse tomar conta de sua vida. Em 1957, ele formou um grupo vocal escolar chamado The Quintones, com 2 outros garotos e 3 garotas, apresentando versões cover de sucessos da época. Cantou brevemente com o Dick Tig Skiffle Group antes de decidir formar seu próprio grupo de rock, que chamou de The Drifters. O nome logo se tornaria um problema, mas antes disso veio uma mudança muito maior. A pedido de seu empresário, ele mudou seu nome de Harry Webb para Cliff Richards para se adequar à indústria musical. Seu primeiro grande show aconteceu em 1958 no Regal Ballroom em Ripley, Derbyshire.
Mas o verdadeiro sucesso veio em 24 de julho daquele ano nos estúdios Abbey Road. O produtor Norrie Paramore, da gravadora Columbia da EMI, tinha ouvido Cliff cantar e o convidou para uma audição. O plano era gravar uma música americana chamada Schoolboy Crush, como lado A, com uma canção chamada Move It no lado B. A gravação de Schoolboy Crush levou quase 2 horas. Move It, composta por Ian Samuel, levou menos tempo para ser lançada e produziu um som que não deixava dúvidas. Move It alcançou o 2º lugar na parada de singles do Reino Unido no outono de 1958 e o rock and roll britânico teve sua primeira estrela nascida em casa. A partir daí, as conquistas vieram mais rápido do que qualquer um poderia prever. Ele acabaria por figurar nas paradas de singles do Reino Unido em todas as suas primeiras 6 décadas, um feito compartilhado apenas com Elvis Presley. Acumulou 68 singles no top 10 e 14 números 1, incluindo 4 números 1 de Natal, mais do que qualquer outro artista. Mas nada desse sucesso consertou o que estava silenciosamente quebrado por dentro. O sorriso educado e os ternos impecáveis escondiam uma vida pessoal que jamais alcançou o mesmo tipo de sucesso. E em agosto de 2014, tudo o que Cliff Richard havia construído ao longo de décadas desmoronou em questão de horas, o momento mais difícil de sua vida. Em agosto de 2014, Cliff Richard estava em Portugal de férias quando ligou a televisão e viu policiais revistando sua casa. Ele não havia sido informado de que a busca estava acontecendo, nem o motivo. Ficou sabendo da mesma forma que milhões de telespectadores, por meio de uma transmissão ao vivo de um helicóptero sobrevoando seu apartamento. A história que levou a esse momento começou quase 30 anos antes. Em 1985, em um estádio de futebol em Sheffield, Bramall Lane, o estádio do Sheffield United, estava sendo palco de um evento liderado pelo evangelista americano Billy Graham. Entre a multidão naquele dia, estava um adolescente que anos mais tarde faria uma acusação terrível contra Cliff Richard. Para uma figura pública que construiu toda a sua carreira em uma imagem de bom caráter e familiar, a acusação por si só tinha o potencial de destruir tudo. Quando a Polícia Metropolitana recebeu a denúncia, os agentes já estavam trabalhando na Operação U-Tree, uma grande investigação iniciada após o escândalo de Jimmy Savile. Na época, havia um forte foco nacional em casos de abuso antigos, então novas denúncias eram tratadas com cuidado e atenção. Em julho de 2014, a Polícia Metropolitana repassou as informações para a Polícia de South Yorkshire e, a partir desse momento, uma série de eventos foi desencadeada, algo que Cliff Richard não poderia prever. Ele negou a acusação imediata e consistentemente, e continuaria a negá-la por anos. Mas a negação não impediu o que aconteceu em seguida. A polícia de South Yorkshire decidiu revistar seu apartamento de cobertura em Sunningdale, Berkshire, em agosto de 2014. Antes da busca, um jornalista da BBC chamado Dan Johnson soube da existência da investigação. O que aconteceu entre a polícia e a BBC seria posteriormente descrito no tribunal como um acordo. Embora ambas as partes contestassem o uso desse termo, a BBC concordou em adiar a divulgação da notícia sobre a investigação. Em troca, a polícia de South Yorkshire concordou em informar a BBC sobre o horário exato da operação. Um superintendente detetive aposentado chamado Matthew Fenwick declarou, posteriormente ao Tribunal Superior, que se sentiu coagido a aceitar esse acordo. Johnson deixou claro, disse Fenwick, que a BBC poderia e iria publicar a matéria independentemente da cooperação da polícia. A polícia sentiu que não tinha outra opção senão trabalhar com a BBC para controlar o momento da cobertura. Essa foi a justificativa apresentada, mas o resultado foi bem diferente para quem via de fora. No dia da operação policial, a BBC transmitiu imagens ao vivo de um helicóptero que já sobrevoava a residência de Cliff Richard. Os telespectadores acompanharam a ação dos policiais em sua propriedade. A cobertura o tratou como o advogado de direitos humanos Geoffrey Robertson afirmou posteriormente, como um assaltante de banco ou um assassino em massa. O homem no centro de tudo assistiu a tudo de um quarto de hotel em Portugal, sem ter recebido nenhum aviso prévio. Ele estava a milhares de quilômetros de distância, enquanto sua casa era revistada ao vivo pela televisão. Após a operação, a BBC indicou sua cobertura para o prêmio de furo de reportagem do ano da Royal Television Society. Não ganhou, mas a própria indicação acarretaria consequências legais posteriormente. Durante 2 anos, a investigação pairou sobre a vida de Cliff Richard.
Ele continuou a negar a acusação. O Ministério Público analisou as provas. E em 16 de junho de 2016, o CPS anunciou sua decisão. Não havia provas suficientes para prosseguir com quaisquer acusações. Cliff Richard nunca foi preso. Ele nunca foi acusado. A investigação foi encerrada sem nenhuma conclusão legal contra ele, mas o estrago já estava feito. A transmissão ao vivo foi vista por milhões. A história correu o mundo. Sua reputação, construída ao longo de 56 anos de trabalho incansável, foi manchada em um único dia. Em julho de 2016, ele entrou com um processo contra a polícia de South Yorkshire e a BBC. A batalha judicial levou quase 2 anos para chegar ao Tribunal Superior. Quando a audiência começou, em abril de 2018, estava previsto que durasse 10 dias. O depoimento seria doloroso. E as revelações sobre como a polícia e a BBC haviam se coordenado seriam ainda piores. Em 18 de julho de 2018, o juiz da Suprema Corte, Anthony Mann, proferiu o veredicto. O juiz considerou que a BBC violou os direitos de privacidade de Cliff Richard sem justificativa legal e de forma grave e sensacionalista. A polícia também foi considerada culpada. A indenização concedida foi substancial. A BBC recebeu uma indenização de 190 mil libras por danos morais, além de 20 mil libras esterlinas adicionais por danos agravados, especificamente devido à indicação ao prêmio de Scoop do ano. A BBC foi condenada a pagar 65% do total, e a polícia de South Yorkshire, os 35% restantes. Eu não sabia. Você não concordou? Eu não usava maquiagem naquela época. Não, nós usávamos. No palco. Sim. Não sabíamos como fazer isso. A polícia já havia concordado em pagar a Cliff Richard 400 mil libras em um acordo judicial separado. Posteriormente, a BBC concordou em pagar mais 850 mil libras para cobrir seus honorários advocatícios, além de 315 mil libras à polícia de South Yorkshire para reembolsar suas custas judiciais. Mas nem mesmo esses valores contavam toda a história. Cliff Richard testemunhou que o caso lhe custara 3 milhões de libras até então, incluindo honorários advocatícios e negócios perdidos. Ele disse que sua vida havia sido completamente virada de cabeça para baixo e que sua reputação mundial fora desnecessariamente prejudicada. As palavras foram ponderadas, mas o peso por trás delas era inegável. Um homem que passara décadas evitando escândalos tornou-se o centro de um escândalo que sequer existia. Após o veredito, algo mudou em Cliff Richard. As entrevistas tornaram-se menos frequentes. As aparições públicas diminuíram. O homem que outrora parecera inseparável da cultura popular britânica começou a desaparecer dela. O desaparecimento dos olhos do público. Entre agosto de 2014 e junho de 2016, Cliff Richard viveu 22 meses que mais tarde descreveria em tribunal com um nível de detalhe que sugeria que as feridas não tinham cicatrizado. A investigação não terminou após um ciclo de notícias ou uma semana de má publicidade. O processo durou quase 2 anos, e quando terminou, o homem que saiu do Tribunal Superior não era o mesmo que observara o helicóptero da janela de um quarto de hotel em Portugal. As mudanças físicas foram a primeira coisa que as pessoas notaram. Ele perdeu uma quantidade considerável de peso, não porque estivesse tentando, mas porque o estresse o afetou. Seu corpo sucumbiu ao herpes zoster, uma doença dolorosa que frequentemente se agrava quando o sistema imunológico está sob ataque prolongado devido à ansiedade e à insônia. A deterioração da saúde mental foi tão grave que foi registrada nos autos do processo e ele não tentou minimizá-la. Ele disse ao tribunal que, em certo momento, chegou a pensar que teria um ataque cardíaco ou um derrame. O que ele viu no espelho o perturbou ainda mais. Ele disse que às vezes olhava para o próprio reflexo e sentia como se outra pessoa, uma versão muito mais velha de si mesmo, estivesse olhando de volta. O homem que passou décadas se apresentando para milhões mal reconhecia o próprio rosto. O sono se tornou um castigo em si. Ele acordava no meio da noite e repassava as coisas na cabeça repetidamente, repassando conversas que nunca aconteceram e imaginando desfechos que jamais se concretizaram. Durante o dia, havia um nó constante no estômago que não se desfazia. Não importava quantas vezes ele repetisse para si mesmo que não havia feito nada de errado. Essa foi a parte mais cruel da experiência. Ele sabia que era inocente, mas saber disso não impediu os sintomas físicos. Ele descreveu o período como se tudo pelo que havia trabalhado durante a vida, tentando viver da forma mais honesta e honrada possível, estivesse sendo destruído.
Após a operação policial, ele nunca mais morou no apartamento em Sunningdale. Ele usou uma palavra específica no tribunal para explicar o motivo. Disse que o apartamento havia sido contaminado. Em sua mente, o espaço onde policiais revistaram seus pertences ao vivo na televisão jamais poderia voltar a ser um lar. Ele retornou apenas para empacotar seus pertences, e mesmo isso foi difícil. Ele testemunhou que já havia sido vítima de roubo antes e que essa experiência foi pior do que ter sido assaltado. Um assalto, pelo menos, não acontece ao vivo na televisão nacional enquanto você assiste de outro país. O afastamento público que se seguiu não foi uma decisão estratégica. Foi uma questão de sobrevivência. A investigação interrompeu o lançamento de um álbum e uma edição revisada de sua autobiografia. Mas esses contratempos profissionais foram menores em comparação com o que aconteceu com seu trabalho de caridade. Ele disse que a publicidade afetou seriamente sua vida pessoal, mas também seu trabalho de caridade e seus planos para sua carreira profissional. A perturbação foi total. Ele se tornou consciente de que pessoas ao redor do mundo poderiam considerá-lo um criminoso perigoso, e essa percepção o perseguia por toda parte. Ele disse que, em todos os lugares por onde passou, sentiu que seu nome estava manchado. Essa sensação não desapareceu quando o Ministério Público anunciou que não havia provas suficientes para acusá-lo. O anúncio o inocentou legalmente, mas não chegou a todas as pessoas que viram as imagens do helicóptero. Não chegou a todas as pessoas que leram as manchetes, ou a todas as pessoas que já tinham formado uma opinião. Em meados da década de 2010, ele praticamente se afastou dos holofotes. O homem que antes parecia incapaz de ficar longe da atenção pública, descobriu que os holofotes haviam se tornado insuportáveis. A fama não podia mais protegê-lo. A reputação que ele construiu ao longo de toda a sua carreira, de decência, limpeza e inofensividade, havia sido abalada de uma forma que uma decisão judicial não poderia reparar completamente. Ele disse mais tarde que, embora fosse tentador simplesmente esquecer o episódio, decidiu entrar com uma ação judicial para talvez diminuir a probabilidade de que outras pessoas passassem por uma experiência semelhante. Ele acreditava que, a menos que alguém fosse formalmente acusado, seu nome não deveria ser divulgado. Essa crença, nascida de seu próprio sofrimento, influenciou mudanças na legislação de mídia do Reino Unido. Mas uma vitória judicial não devolve a paz de espírito a um homem. Ele nunca recuperou aqueles 2 anos. O estrago estava feito. Quando ele saiu da batalha judicial, algo mais ficou claro para qualquer um que estivesse prestando atenção. Cliff Richard, um homem que passou toda a sua vida adulta solteiro, sem relacionamentos românticos públicos ou relacionamentos duradouros confirmados, estava vivendo uma vida que a maioria dos fãs não conseguia imaginar. Uma vida marcada pela solidão. Cliff Richard vendeu mais discos do que quase qualquer outro artista britânico na história. Ele foi a atração principal em arenas nos 5 continentes. Seu nome é conhecido por todos há 7 décadas. No entanto, ele nunca caminhou até o altar nem ouviu alguém chamá-lo de pai. O silêncio para o qual ele disse que retornava após os shows não era uma metáfora. Cliff nunca se casou e não tem filhos. E, durante vários anos, ele afirmou consistentemente que essa foi uma escolha consciente, não por falta de oportunidade. Ele admitiu que houve mulheres interessadas, mas não aceitou nenhuma delas. E as razões que apresentou ao longo das décadas revelam um homem que fez as pazes com sua decisão ainda jovem, apenas para ver essa paz se desfazer na velhice. O primeiro motivo que ele apresenta é a sua fé. Cliff tornou-se um cristão devoto em 1965 e acredita que o casamento exige comprometimento total. Cliff confessou que não se sentia capaz de conciliar esse nível de comprometimento com as exigências de uma carreira que o levava a viajar pelo mundo durante meses a fio. O segundo motivo decorre do primeiro. Ele disse certa vez que sua principal prioridade sempre foi a música e as turnês, e que não queria arrastar outra pessoa para esse estilo de vida. Outro motivo pelo qual optou por não se casar é porque valoriza sua independência. Ele explicou que gosta de viver sozinho e não se sente solitário, ou pelo menos não se sentiu solitário durante a maior parte da sua vida. A terceira razão é mais pragmática. Ele não queria arriscar casar-se para depois enfrentar um divórcio, o que entraria em conflito com as suas crenças religiosas. Melhor não casar, argumentava ele, do que casar e fracassar. Cervantes disse que as pessoas frequentemente cometem o erro de pensar que só o casamento é sinônimo de felicidade. Acrescentou que talvez um dia encontrasse alguém e mudasse de ideia.
mas, por ora, ele não tinha certeza se o casamento aumentaria sua felicidade. Apesar de suas explicações, o público não parou de especular. Seu celibato de longa data gerou décadas de questionamentos sobre sua sexualidade, que ele sempre descartou como irrelevantes. Ele admitiu que as pessoas sempre tentam descobrir sobre sua sexualidade, mas não via por que isso importava. Enfatizou que sua vida privada era só dele e que havia vivido feliz sem se casar. Mas havia uma mulher que Cliff Richard realmente amava. Na década de 1970, ele admitiu que era apaixonado pela cantora e atriz Olivia Newton-John. Mas, na época em que ele e muitos de seus colegas estavam apaixonados por ela, ela já estava noiva de outra pessoa. Ele perdeu a chance. Como ele mesmo disse, Newton-John o considerava um querido amigo, mas casou-se 2 vezes, inclusive com o melhor amigo dele, Bruce Welch. Cliff Richard permaneceu próximo a ela pelo resto da vida e, segundo relatos, estava ao seu lado quando ela faleceu. Havia outras mulheres também. Ele teve um relacionamento com a dançarina australiana Delia Wicks e foi romanticamente ligado à atriz Una Stubbs. Ele teve o que ele mesmo descreveu como uma vida amorosa agitada. Mas nenhum desses relacionamentos culminou em casamento ou gerou filhos. Havia também Sue Barker, a ex-campeã de tênis do Aberto da França, que se tornou comentarista da BBC. O relacionamento deles começou na década de 1970, durante o auge de suas respectivas carreiras. Evoluiu de uma espécie de romance para uma amizade para a vida toda. No entanto, o relacionamento não evoluiu para casamento. Sue Barker casou-se com outra pessoa, e Cliff concentrou-se no trabalho. Mais tarde, Cliff Richard disse algo que nunca havia dito antes. Ele admitiu publicamente que pensava que nunca seria amado porque escolheu viver uma vida sem família. Descreveu a sensação de voltar do palco para casa e encontrar o silêncio e se perguntou se havia perdido algo belo. Mais tarde, esclareceu que não estava falando de amor romântico. Ele teve esses momentos. Ele falava sobre família, vida compartilhada e presença diária. Ele não se arrepende da música nem da vida que viveu. Mas há noites tranquilas, admitiu ele, em que se pergunta como teria sido ter alguém ao seu lado. Não para os holofotes, mas para o silêncio. E agora, aos 85 anos, o modo como Cliff Richard vive pode chocar você. Como Cliff Richard vive atualmente. A maioria das pessoas presume que o homem que vendeu 1/4 bilhão de discos, que passou décadas sob os holofotes e que outrora dominou os palcos, viveria seus últimos anos em uma aposentadoria visível. Mas Cliff Richard vive atualmente como sempre viveu, discretamente, em privacidade e quase completamente sozinho. Infelizmente, o corpo que o carregou por 60 anos de turnês finalmente começa a falhar, e nem ele sabe quantas vezes mais subirá a um palco. No final de 2024, os médicos descobriram um câncer de próstata durante um exame de rotina para o seguro, realizado antes de uma turnê planejada. Ele não havia solicitado os exames. O promotor precisava da documentação para garantir a cobertura, e essa documentação exigia um exame médico. Mas o exame revelou algo que poderia ter permanecido oculto até ser tarde demais. O câncer não era muito antigo, disseram-lhe os médicos, crucialmente, não havia metastizado. Em 15 de dezembro de 2025, ele apareceu no programa Good Morning Britain e anunciou que o câncer havia desaparecido naquele momento. Ele não disse isso com alívio ou triunfo, disse com cautela, acrescentando imediatamente que não sabia se voltaria a acontecer, porque ninguém pode prever essas coisas. Então, ele fez um apelo que vinha de algo mais profundo do que um simples anúncio de utilidade pública. Ele disse que as pessoas precisavam fazer o teste e se consultar. Ele falava como um homem que havia recebido um diagnóstico e percebido o quão perto estivera de um desfecho diferente. O declínio físico que os fãs têm observado nos últimos anos não é sutil. No Brighton Center, em 4 de dezembro de 2025, membros da plateia assistiram atentamente e, posteriormente, descreveram o que viram. Cliff não conseguia se movimentar pelo palco como antes e sua voz parecia frágil. Mas então, esses mesmos fãs notaram algo que intrigou muitos que o viram se apresentar recentemente. Sua voz continua tão potente como sempre. Cliff fez uma distinção clara entre parar e se aposentar. E essa distinção é importante para ele, de uma forma que pessoas de fora talvez não entendam de imediato. Ele não sabe se algum dia vai querer se aposentar. A palavra aposentadoria soa definitiva para ele, como uma porta que se fecha para sempre e é trancada do outro lado. Mas parar é diferente. Parar significaria que ele poderia mudar de ideia a qualquer momento.
Ele poderia ligar para o escritório e pedir algumas noites no Royal Albert Hall. E se o salão estivesse livre, ele cantaria. Aposentar-se não faz parte do seu vocabulário. Parar é aceitável. Essa distinção permitiu que ele continuasse se apresentando, sem sentir que cada turnê poderia ser a última, mesmo sabendo, em particular, que a matemática está se tornando cada vez menos favorável. Em julho de 2025, um repórter perguntou se sua turnê pela Austrália seria uma despedida. Ele respondeu com uma franqueza que fez o entrevistador parar para pensar. Disse que não sabia e que nem sequer pensava mais nisso. Ele acrescentou que, com a idade, provavelmente terá menos capacidade de desempenho, mas não sabe dizer exatamente quando isso acontecerá, e se recusa a dar palpites. A única coisa que ele sabe que terá que abandonar em algum momento são as turnês. Ele admitiu que é muito desgastante. As viagens, os hotéis, as noites, os fusos horários e o fato de cada voo o deixar um pouco mais exausto do que o anterior. Ele também observou que a idade traz imprevisibilidade vocal, uma nova ansiedade para um homem que cantou por 7 décadas, sem nunca se preocupar se sua voz estaria boa em determinada noite. Apesar do desgaste físico, ele insiste que está tão entusiasmado agora quanto estava na primeira vez que veio à Austrália ou à Nova Zelândia. A empolgação não passou. Seu corpo simplesmente demora mais para reagir. Ele concluiu a turnê Can't Stop Me Now no Royal Albert Hall, em Londres, em dezembro de 2025. O nome da turnê tinha a intenção de ser desafiador, e de fato era, mas também representava algo mais complexo. Foi uma constatação de um homem que foi repetidamente impedido por escândalos, pela lei, pela idade e pelo câncer. Um homem que continua de pé, não porque seja fácil, mas porque sentar-se permanentemente ainda não é necessário. Ele vendeu mais de 250 milhões de discos, mas a geração do streaming já seguiu em frente. O palco é o único lugar onde sua lenda ainda se manifesta fisicamente. É por isso que ele ainda sobe nele, mesmo quando suas pernas doem e sua voz soa frágil. Ele já foi o solteiro mais famoso da Grã-Bretanha, uma figura de infinitas especulações e mistério silencioso. Agora ele é simplesmente um senhor de idade que vive sozinho, canta em público e espera para ver o que seu corpo lhe permitirá fazer no futuro. Você acha que Cliff Richard deveria se aposentar? Conte para nós na seção de comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no próximo vídeo na sua tela, curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais novidades.